um dos relatos mais contundentes dessa literatura de testemunho. A gente pode citar vários exemplos, como por exemplo Primo Levi, enfim, tem muitos outros exemplos aí que a gente pode se debruçar. Mas aqui hoje eu trago algo bem contundente, algo que vocês já conhecem, muito de vocês aí já leram, que é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um dos, podemos dizer, um dos relatos mais contundentes que vai contar ali um pouco sobre o que é estar dentro de um anexo secreto, dentro de algo claustrofóbico, né, junto com diversas outras pessoas, se escondendo do inimigo. O inimigo ali seria os nazistas que eles tinham tomado conta de Amsterdã, né, da Holanda em si. Enfim, hoje vamos conversar um pouquinho sobre Anne Frank, não o diário em si, mas quem traiu Anne Frank. Então, é um livro bastante controverso, tem muitas coisas pra gente conversar hoje sobre ele. Vamos entender isso? Vamos lá. Aos 13 anos, Anne Frank ganhou esse diário e virou aí um dos mais conhecidos do planeta. Esse diário aí ela vai contar o dia a dia de como é estar dentro de um lugar claustrofóbico, né? Dentro de um anexo secreto, juntamente com outras pessoas se escondendo e o medo, né? Aqui ela vai contar esse dia a dia e é de uma forma assim muito avassaladora e a gente começa a observar, tentar extrapolar um pouco de tudo que ela está vivendo ali. É claro que nunca vai chegar ao próximo, né, o que ela sentiu, a gente vai sentir as emoções ali juntamente com ela, o despertar da sua juventude, da sua sexualidade, os desejos, né, e tudo isso, e enfim, né, dentro daquele microcosmo que virou o anexo secreto. Eu sempre falo assim, gente, leiam Anne Frank, leiam o Diário de Anne Frank. Eu já li esse diário, eu acho que umas 2 vezes, e toda vez que eu leio, eu sempre consigo captar alguma informação a mais que passou ali despercebido. É um diário bastante contundente, gente, vale muito a pena. Enfim, sabemos muito que com a ascensão ali do nazismo em 1933, muitos dos judeus tiveram que fugir da Alemanha. E não foi diferente para a família Frank. A família Frank, a Anne Frank, tanto a Anne Frank, a Margot, enfim, eles viveram na Alemanha, inclusive a Anne Frank nasceu na Alemanha. E com essa ascensão, o pai, né, o Otto Frank, estava procurando um meio para sair dali, porque ele estava vendo que as coisas estavam ficando muito tensas, muito estranhas. Ele tentou diversas alternativas e uma dessas alternativas que ele escolheu foi Holanda, especificamente Amsterdã. E por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial a Holanda ficou neutra. E aí ele induziu, né? Ele pensou, não, se a Holanda ficou neutra ali na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai respeitar a neutralidade, né, da Holanda. Então, enfim, ficou ali e foi embora e foram lá se consolidar. Ao chegar lá, primeiro, antes de chegar lá, né, o Otto Frank já conhecia Amsterdã porque ele tinha iniciado um empreendimento lá, só que não deu certo. Só que ele já sabia como eram organizadas as coisas e foi para Amsterdã e montou um empreendimento novo. E desse empreendimento foi crescendo, crescendo, progredindo. Só que com o avanço, né, ao passar dos anos, ali chegando já no final da década de 30, início da década de 40, a Alemanha estava expandindo ali o seu território, invadindo outros países, e o Otto Frank ficou com muito receio deles invadirem a Holanda, mas ele ainda era meio cético sobre isso, porque ele achou que a Holanda não iria permitir, que eles iam respeitar a neutralidade, mas enfim, não foi o que aconteceu. Em 1942, aliás, antes, né, a Alemanha já tinha invadido ali, eu acho que foi em meados de 42, a Alemanha já invadindo a Amsterdã e a Holanda em si.
E essa invasão, ele já estava vendo que algo muito brutal estava acontecendo, né? Por exemplo, primeiro foram implementadas diversas leis. Leis essas que restringiam bastante os empreendimentos de pessoas que eram judeus, suas origens, enfim. Os judeus ficavam muito limitados a muita coisa, porque começaram a colocar umas leis para impedindo que eles tivessem um empreendimento, diversas leis de restrição. E uma dessas era para que os judeus não tivessem mais. Primeiro, os judeus não tivessem mais empresas, né? E o Otto Frank tinha uma empresa. É tanto que ele acabou passando para alguns amigos dele, né? Eu acho que foram dois amigos dele. Ele passou essa empresa e com isso conseguiu ainda respirar um pouquinho ali, se camuflar, porque essa empresa foi passada para os amigos deles que eram holandeses. Então, com isso, a polícia ali nazista, o governo que estavam já implementado, eles não interferiram no empreendimento do Otto Frank. O Otto Frank era mais ou menos ali como fosse um empregado, não sei se seria, podemos dizer, sócio, mas de fato ele não era o dono, entre aspas, né? Porque ele tinha passado ali só para passar esse momento. Depois o intuito dele era resgatar essa empresa de volta depois que passasse tudo isso, para ele não perder, né? Outros momentos ali que a gente começa a observar no Quem Traiu Anne Frank, né? Porque primeiro esse livro, a primeira parte do livro toda, mais de 100 páginas, podemos dizer, é tudo contando a história da saída dos Frank da Alemanha para a Holanda, né? E o crescimento do empreendimento deles, toda aquela questão e no pano de fundo toda essa ascensão do nazismo, né? O outro ponto bem interessante com essa ascensão é que a gente pode ver um radicalismo crescente, né? As massas ali se associando a esse novo governo totalitário. E com isso, fazendo baderna, né, crescendo o número de empreendimentos judaicos que eram depedrados, eram roubados, enfim. Então, o Otto Frank estava com muito medo dessa ascensão. E em 1942, ele resolve ir por anexo secreto. Antes de ir por ao anexo secreto, ele tentou de todas as formas sair de Amsterdã, né, sair da Holanda, mas para sair da Holanda era muito perigoso porque corria o risco dele sair e ser preso. É bem interessante todo esse percurso, né, em que o Otto Frank vai se debruçando para tentar tirar as filhas, tirar a família dali. Ele tenta visto para os Estados Unidos, porque ele já tinha familiares nos Estados Unidos. Ele tenta visto para outros lugares, mas não conseguia, porque naquele momento as embaixadas estavam assim abarrotadas, sobrecarregadas, porque tinha muitos pedidos. Além do mais, muitas das embaixadas estavam sendo fechadas, porque estava esse radicalismo muito crescente e era perigoso para os embaixadores estarem ali. Então tem tudo isso e por um momento parou de emitir aí os vistos. Então com isso não tinha outra alternativa e o Otto Frank, que já tinha essa loja, né, podemos dizer, esse empreendimento de temperos em Amsterdã, e que hoje é localizado o museu da Anne Frank, né, o Anne Frank House, lá em Amsterdã, que se eu não estou enganado, no endereço de Prinsengracht. Se eu não estou enganado, acho que esse é o nome ali do endereço do anexo secreto. Então, como era esse anexo secreto? Embaixo tinha esse empreendimento, que era o empreendimento do Otto, e juntamente com outras pessoas, outros amigos dele, de temperos, vendia bastante, enfim. E lá em cima, no sótão, tinha esse anexo secreto que muitos nem sabiam, né? Só quem sabia, de fato, quem estava escondido ali, eram os amigos do Otto, né? Primeiro, os donos, que ficaram donos desse empreendimento, porque o Otto teve que passar o nome, né, da empresa para eles, até mudou o nome para ficar um nome mais holandês. Então é isso, né? Esses amigos deles ajudaram bastante. Ele passou ainda 25 meses, 2 anos ali no anexo secreto, e tudo com a ajuda desses amigos que iam comprar com bastante dificuldade, porque naquela época existia um racionamento gigantesco de alimentos, sobretudo porque eles tinham uma espécie de
ticket, né, de uma espécie de documento que era uma questão de racionalizar os alimentos. Então foi bem difícil, mas eles conseguiram ainda passar 2 anos ali. E aí outra coisa bem interessante, que antes de eles irem para o anexo secreto, o Otto junto com a família morava em tipo um apartamento ali em Amsterdã. Só que para despistar, né, para as pessoas pensarem que o Otto Frank tinha fugido, né, ele deixa uma carta lá meio que como se tivesse fugido para Viena. Por quê? Porque naquela época ali, antes de ele resolver ir para o anexo secreto, a filha dele mais velha, Margot, tinha recebido, acho que ela tem 16 anos, ela tinha recebido já uma carta desse governo nazista, informando que fosse se apresentar e levasse mala, roupa de frio, enfim. E a gente já sabe muito bem para onde ela iria, né? Então o Otto já sabia do que estava acontecendo com os judeus, já sabia os campos, o que eram feitos lá com as pessoas, né? Então o Otto Frank ficou meio que desesperado e essa seria a única solução. E para o anexo secreto foi construído tipo uma estante lá para camuflar a entrada do anexo. Enfim, ele conseguiu ficar ainda 25 meses. Não só ele, mas outras 2 famílias, né? Os Vampers e o outro que era o Fritz Perfect, que eu acho que é alguma coisa assim. Então, Vampers e o Fritz também. Então, eles todos se reuniram ali e ficaram escondidos, né? E aí, já eu acho que em agosto de 1944, chegou lá e foi capturado, né? E como se deu essa captura? O livro também fala muito disso, como se deu essa captura. E daí vem toda essa indagação. Quem traiu os Franks e os Vampires e o Fritz, né? Quem traiu eles do anexo secreto? Porque já estava em 1944, sabemos que a guerra finaliza no ano seguinte, né, em 45. Então há muitas especulações, né, na história, e há muitas especulações, por isso que diz que é um livro bastante controverso, porque essas especulações que aparecem sempre, elas não são bem embasadas, não tem é muito difícil você confirmar de fato que foi aquela pessoa que delatou os Frank. Então aqui esses investigadores, eles vão até podemos dizer jogar mais uma proposta, né, dizer mais uma suspeita, né, que tantas outras que existem. Então é um livro que não teve, em alguns países não teve tanta repercussão. A repercussão que teve foi bastante negativa, sobretudo na Holanda. Inclusive a própria eu estava até lendo sobre isso, que estava assistindo alguns documentários a respeito desse livro, né, algumas entrevistas, que a própria editora holandesa pediu desculpas à população sobre esse livro. Além do mais, eles pararam até de imprimir esse livro. O que tem disponível é o que tem, então parece que eles não vão imprimir mais, porque abre uma nova vertente, né? Como podemos dizer, é um novo suspeito dentro daqueles outros que já é sabido na história. Então, esse novo suspeito era, que até o investigador diz aqui, é um judeu, né? Um judeu entre eles ali. Mas antes disso, de toda essa história, teve muitos suspeitos, inclusive dos próprios empregados ali, né? O Otto Frank estava ali meio que, acho que foi de manhã que ocorreu essa captura, né? Chegou lá a polícia holandesa, né? Que era associada a esses nazistas, né? Então seria essa polícia que estava meio que tinha recebido uma denúncia, né? Alguém tinha ligado e dizendo que na rua Prinsengracht, numa loja tal de temperos, tinha um anexo secreto, em que lá no anexo secreto tinham judeus escondidos. Então eles foram lá em retirada, né? Foram lá e seguiram lá vários polícias, né, daquela época, e capturaram eles. Porque, primeiro, era crime naquela época se esconder. Judeus que tivessem se escondendo era crime. E aí, quem foi que delatou? Quem foi que ligou? Não se sabe.
E aí começou uma nova investigação. A investigação essa que eu achei bastante robusta, até porque eles usam bastante tecnologia, né? Usam programas matemáticos para associar informações, cruzar informações. Aqui quem está ajudando é um investigador bem conceituado, bem prestigiado, né? Um investigador do FBI. E esse investigador do FBI, ele é, enfim, bem condecorado e já tem uma vasta experiência de investigações. Só que essa aqui é uma investigação histórica. Ele reúne assim uma equipe gigantesca, né? Não só o próprio investigador com sua expertise, né, do FBI, mas também uma investigadora criminalística, historiadora, porque aqui é um crime, podemos dizer, histórico, que já foi que já aconteceu há muitos anos, mais de 80 anos, então era bem complicado, né, fazer esse tipo de acusação e depois fazer essa investigação. Demorou algum tempo, né? Acho que começou em 2017, 16, por aí, essa investigação. E aí a autora Rosemary Sullivan, que é uma autora canadense, ela entra nessa equipe para documentar, né? Porque primeiro eles queriam publicizar isso, tornar público tudo isso, e aí eles convidaram a Rosemary Sullivan. Uma coisa que me incomodou bastante, né? Primeiro, se você sabe da história dos Frank, como foi a captura, como é a história do diário, claro que aqui não tem o spoiler do que tem no diário, mas a história da Anne Frank, a história da família, você já assistiu algum filme sobre a história da Anne Frank, a primeira parte vai se tornar assim enfadonha de um jeito, porque é como se fosse algo repetitivo. Então, essa é a minha crítica sobre isso. Mas eu achei importante ter, sim, essa primeira parte, por um lado, porque, assim, quem não conhece a história dos Frank, a história dos Van Paris e do Fritz, e toda a história da ascensão, né, desse mal, aqui vai contar, né? Vai fazer um resumão de tudo isso, até chegar na segunda parte, e de fato, a segunda parte é a pesquisa em si. O Vince, né, que é o pesquisador, que é quem está encabeçando isso aí, que é o cara lá do FBI que está trazendo toda a sua expertise, já tinha pegado um indício bem forte do que poderia ser um novo suspeito, que era uma carta que o Otto Frank tinha mandado ou tinha recebido do Conselho Judaico, e que esse Conselho Judaico era uma espécie de conselho forçado, foi criado de forma forçada, né, pelos nazistas, para que organizasse, né, de forma ali mais ágil as deportações dos judeus, né. É bem interessante toda essa história, né? E o membro do Conselho Judaico, que é o novo suspeito, né, que estava ali naquelas cartas, que ao longo dos anos, diversas investigações que rolaram, não tinham reparado aquele suspeito, é esse suspeito em que o Vince, né, que é o cara do FBI, se debruça. Então, eles começam a investigar, cruzar dados, e aí ele diz que esse judeu aí que delatou os Frank seria de fato o culpado de tudo, o cara ali que fez a denúncia. Até o nome dele aqui eu até anotei, eu até marquei aqui, que é o Arnold van den Berg. Então o Arnold van den Berg, que era o membro, né, do Conselho Judaico, que ele diz ser o homem que delatou os Frank. E aí vocês vão me questionar, e Christian, por que ele fez isso, né? Por que ele delatou os Frank, sendo ele também judeu? Dizem aqui, né, pelo que diz aqui no investigadores, segundo documentos, ele tentou salvar a própria vida, a própria família, de ir para os campos. A gente sabe muito bem que todos ali naquela época eram mandados para os campos. Só que como eles tinham esse membro do Conselho Judaico, ele tinha um elo muito estreito com essa polícia nazista, e o que ele fez? Ele, em troca, né, dessa delação, ele conseguiria
uma espécie de proteção, né? De que não. E parece que ele prometeram para ele que nem ele nem a família iriam para os campos. O Arnold van den Berg acabou morrendo em 1950 de câncer na garganta, mas ele de fato não chegou aí para os campos. Há muitas controvérsias, diversos especialistas, historiadores, dizendo que isso era algo infame, que não era para ter tocado mais nesse assunto, e qual a importância de 80 anos já se passou, e qual a importância de trazer à tona novamente esse caso que já estava assim esquecido, e por que acusar um homem desse sendo judeu, né? A comunidade judaica até não gostou disso. Por que acusar um homem desse, sendo que esse homem, segundo relatos, passou boa parte, né, da guerra também escondido ali em Amsterdã. Ali em Amsterdã, gente, para vocês terem uma noção, tinha um grupo gigantesco, né, da resistência aos próprios holandeses, né, que não compactuavam. Claro que tinha os holandeses que compactuavam com esse totalitarismo, mas tinha os holandeses que não compactuavam e holandeses que estavam inseridos, né, dentro da resistência, né? É o caso mesmo, podemos dizer aqui, da GIS, né? Do Jim Mipes, né? Acho que é que é um dos a família ali que cuidava do anexo, que eram os holandeses, que eram amigos do Otto Frank, né? Da família Frank, e do Van Persie e do Fritz, que ajudavam a trazer comida e tentaram escondê-los ali. Então, eles eram, podemos dizer, membros ali de uma resistência. Mas, enfim, tinha resistência organizada, né? Tinha resistência organizada, inclusive, se eu não estou enganado, em Amsterdã tem um museu da resistência que, enfim... É interessante toda essa história, porque vai tocar nesse assunto, é uma ferida ali que é muito delicado, né, você tocar nesse assunto. Até eu anotei uma coisa bem interessante, que teve um presidente da fundação Anne Frank, o John Goldsmith, ele diz que simplesmente disseminar uma afirmação que depois para o público se tornar um tipo de fato beira a teoria da conspiração. Ele é um dos que não gostou de jeito nenhum dessa investigação, de ter tocado nesse assunto e, sobretudo, acusar um judeu que de fato não tem, eles não têm certeza 100%. E vários historiadores que foram contra esse, e várias instituições que foram contra essa investigação, diz de forma bem veemente, né, de forma bem incisiva, que para acusar alguém dessa forma, sobretudo um judeu, você tinha que ter 100% de certeza. E pelos fatos em que é mostrado aqui, não dá essa certeza de 100%, né? Outra coisa que esse livro vai mostrar, no fim das contas, é mais um suspeito, né? De tantos outros que já existem, né? Então, aqui ele só trouxe à tona esse assunto que virou uma treta bem grande e que, no final das contas, choveu no molhado, como dizem, né? Não deu em nada e que só trouxe mais um suspeito para esse leque de tantos outros que estão aí na história da família Frank. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre essa investigação. Vocês acham que de fato devia realmente ter ocorrido? É estranho, gente, é estranho. Eu não sei o que pensar sobre essa investigação. Eu só sei de uma coisa, como os próprios historiadores relatam. Mas um suspeito, pelo que a gente lê, de fato aqui, não tem nada de... é esse, então é isso, é esse. Não, ele só traz mais um suspeito, e dessa vez um suspeito judeu, então por isso que gerou essa crítica bem grande. E aí outra coisa que eu não curti, que está logo nessa capa desse livro, a investigação definitiva. Primeiro, se fosse uma investigação definitiva, ter encontrado o suspeito, e 100% desse suspeito, e 100%
dos indícios aqui mostrariam que ele era de fato a pessoa que delatou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E esse é um livro de muita controvérsia, muita história. E que eu digo a vocês, é um bom livro, sim. É um bom livro para a primeira parte, sobretudo para quem não conhece a história dos Frank e toda essa ascensão desse mal. A primeira parte é maravilhosa. Você se debruça ali, vai saber da história, vai saber como as meninas, como elas foram capturadas, né? Os Frank foram capturados, levando lá para o campo. Existia um campo dentro de Amsterdã, não, dentro da Holanda, chamado um campo de transição, chamado Westerbork. Depois eles foram levados para Auschwitz, né, demorou alguns dias. As meninas ficaram lá, todos ficaram lá, mas eles foram separados, né? A mãe foi para Birkenau, o pai ficou em Auschwitz, as meninas foram para Bergen-Belsen, que é um campo lá na Alemanha. As meninas morreram 2 meses antes dos soviéticos chegarem lá para liberar, né, os judeus que estavam capturados lá, que estavam presos. Morreram de tifo. A mãe morreu de fome, morreu de inanição, porque ela não queria comer. Ela estava se entregando já, porque ela tinha convicção que já não tinha mais família. A própria Anne, né, também já estava assim desesperada, então, porque a irmã dela já tinha ido embora. Então, no fim das contas, só quem sobrou aí foi o Otto Frank, né? O Otto Frank conta um pouco dessa história do retorno dele, que eu achei bem interessante, para Amsterdã, essa questão da superação, o encontro dele com o diário e a publicação. Ele resolve sim publicar, porque era um desejo da Anne publicar, e se tornou assim best-seller mundial, é um dos livros mais vendidos do planeta. Então é isso, gente. É muito bonita essa história do Otto, né? Essa questão da superação, mas eu sei a dor, né? A dor dele deve ter sido gigantesca, é difícil mensurar isso, né? Enfim, tem toda essa história, mas a segunda parte do livro, que conta a história da investigação, ficou muito em aberto, de alguns pontos deixou a desejar. E de fato, como eu disse, como os historiadores também falaram, né, que é mais um suspeito, nada conclusivo. É isso. Um cheiro. Até mais. Tchau.